Semana após semana, desde o primeiro domingo de janeiro, nós estamos desafiando toda a igreja a arrumar a sua vida com sabedoria. E nós estamos desafiando os irmãos a arrumar a vida com sabedoria, porque nós estamos preparando para vocês um grande desafio a partir da terceira semana de março. E se a sua vida tiver uma bagunça, você não vai conseguir encaixar esse desafio na sua vida. Então vamos arrumar a casa. João Batista pregou: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. E logo após a sua pregação apareceu Jesus. Quem ouviu João Batista logo estava pronto para receber o Rei dos Reis e segui-lo, como fez o apóstolo André. Então a nossa intenção é que você olhe para algumas áreas da sua vida e arranje elas, arrume elas com sabedoria. Semana passada nós falamos sobre cultivar amizades, vocês lembram? As pessoas gostaram, foi muito bom. Mas você sabe que nem sempre é fácil cultivar os amigos que a gente tem. Por causa das demandas, talvez isso caia para uma terceira, quarta prioridade na nossa vida. Eu falo de mim mesmo, né? Eu mesmo jogo pedra no meu telhado de vidro. Eu morei 5 anos na cidade de Itamonte. Aquela igreja presbiteriana de Itamonte foi quem bancou o meu seminário, bancou a minha estadia aqui por 4 anos, para eu me tornar um pastor. E eu me tornei. E aí eu fiquei em Campinas, aí eu arranjei namorada, que virou noiva, e aí casei, e depois do casamento arranjei filho, e no meio disso tudo também ministério. Resultado, alguns bons anos sem voltar em Itamonte. E eu me sentia como alguém que tinha pendências relacionais, pessoas que investiram em mim, pessoas que me amaram. Eu não estava fazendo a minha parte, cultivando essa amizade, eu me sentia em dívida, porque passou muito tempo e eu não fui lá. Isso parece que ia aumentando sobre os meus ombros, e esperando a oportunidade de ir. Graças a Deus, nas últimas férias, eu fiz um grande desvio na minha rota, mas passei lá em Itamonte, levei a minha esposa, levei os meus 2 filhos para os meus amigos conhecerem. É claro, né? Passei óleo de peroba na cara. E fui. Respondi as perguntas e tudo mais. Mas eu não queria nem mais um mês essa pendência. Eu não queria mais. E eu fiz, foi muito bom. E há muitas pendências que a gente vai acumulando durante a nossa vida. Problemas de relacionamento, brigas, desacertos, distanciamento das pessoas, talvez o distanciamento por causa da distância geográfica, como era o meu caso, ou então o distanciamento pelas dificuldades de se conseguir concordar, dificuldades de relacionamento. Há muitas coisas, como nós vimos semana passada, que concorrem para atrapalhar a nossa vida com o nosso próximo, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E aí surgem as pendências. Para isso, para estudar isso, nós vamos ler esse texto aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Provérbios 10, 12. Vamos ler juntos lá? 1, 2, 3. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Mais uma vez. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Provérbios 10, 12, facinho de decorar. 10, 12, olha. Só no par, né? Sequência. Grava esse texto. O ódio provoca dissensão. Ele não está falando talvez provoque. Provoca. E eu não vou nem pedir para aquela pessoa que nunca sentiu ódio levantar a sua mão. Porque não precisa fazer isso para saber que todo mundo aqui já ficou bravo. Já odiou. Ou alguém, ou alguma coisa, ou algum bicho, não sei. Né? Mas todo mundo já passou por isso. A questão é, será que eu estou com pendências hoje? Hoje? Porque Jesus, lá em Mateus 5, 25, fala que o tempo é breve. E se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, corre e resolve a sua pendência com quem tem alguma coisa contra você, antes que ele te entregue para o juiz, e o juiz
dê a sentença e te entregue para o capataz e você pague até o último centavo. Nós pagamos a conta depois ou já acertamos agora? A gente precisa fazer uma escolha. E em relação às pessoas, você só pode ser dirigido por 2 sentimentos que aparecem aí no texto. Apenas 2 sentimentos. Não existe nenhum terceiro, nem um quarto. 2. E o primeiro desses sentimentos é o ódio. O texto diz aí, o ódio provoca dissensão. Ódio é uma palavra que talvez a gente relacione com ira, mas na realidade a relação dela é desprezo, aversão, profunda antipatia e repulsa. Ódio está carregado disso tudo aí, desprezo. Eu vou dar um exemplo. Eu estava pensando, nossa, o que eu odeio? Eu abomino. Eu pensei poucos minutos para dizer para vocês o que eu odeio. Vocês querem saber? Estão curiosos? Eu odeio pernilongo. Sério, eu odeio com toda a força da minha alma. Porque eles podem viver muito bem com a seiva das árvores. Mas eu não sei o que eles vêm atrás de mim. E olha, não pense você que é algo normal, não é normal. Se eu e você estivermos na sala, eles vêm atrás de mim. E isso ficou pior agora quando Samuel nasceu. Porque eu descobri que eles também odeiam Samuel. Aí começou a mexer mais ainda comigo. O Levi passa a noite tranquilo. O Samuel passa a noite se debatendo por causa dos pernilongos. Antes de dormir eu tenho um ritual. Eu pego um veneno, eu vou na casa inteirinha. E se eu acho um... mas se eu acho um... Coitado dele. Teve uma época que eu tinha tanto ódio dos pernilongos, que eu consegui capturar um vivo. E eu arranquei todas as perninhas dele e falei, você vai morrer de fome. Pode voar, mas vai morrer de fome, porque você não vai conseguir assentar em ninguém. Fiz. Confessa aqui o meu pecado. Fiz isso. Ódio é esse tipo de sentimento que eu estou falando. Isso é ódio, é desprezo, é abominar alguém, algo. As mulheres abominam as baratas, não é? Asquerosa, nojenta e tudo mais. Manda a gente matar a barata, e quando a gente fala, já matei, cadê o cadáver? Nossa, que cruel, quer ver o cadáver? Está com dúvida? Porque elas abominam as baratas, elas odeiam as baratas. Então, a gente não tem nenhum valor para atribuir às coisas que a gente odeia. Para mim, pernilongo não vale nada, podia morrer tudo, não ia fazer falta. E é melhor, ainda acabava a dengue, não é? Para a mulherada, se tirasse as baratas do mundo, ia fazer falta? Vamos dizer que não. Ok, então a gente tem desprezo. Desprezo é sem preço, sem valor. Agora, venham comigo. Tratar as pessoas com desprezo é uma das piores coisas que a gente pode fazer. Tanto que Jesus dedicou boa parte do seu Sermão do Monte para chamar a atenção para isso. Para que a gente não julgue, condene e despreze as pessoas. Não existe nada mais destrutivo. E é esse desprezo que Jesus fala, é a trave no nosso olho. É a hipocrisia no nosso coração. É ele que alimenta as dificuldades de relacionamento que a gente enfrenta na nossa vida. Provérbios capítulo 26, versículo 24 a 26, não tem aí. Está escrito assim, quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite naquele que odeia, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a maldade será exposta em público. É horrível lidar com isso. Mas por que a gente odeia? Há muitos motivos que eu consegui elencar aqui de maneira rápida. A gente odeia quando a gente tem medo. Se eu tenho medo de alguém que parece mais poderoso do que eu crio maneiras de me proteger e eu odeio.
Se eu tenho inveja de alguém, eu posso começar a odiar. Se eu tenho ciúme, se eu me sinto inseguro, não é? Um grande amor, onde há ciúme, pode se transformar num grande ódio, por causa da insegurança. Decepção, quando a gente coloca a nossa expectativa lá no alto a respeito de uma pessoa, e ela não corresponde à nossa expectativa, a gente fica decepcionado, e a decepção pode crescer e caminhar para o desprezo e o ódio. Isso acontece. Engraçado que a gente não se decepciona com as pessoas. Vocês já aprenderam isso? A gente se decepciona com as expectativas que nós tínhamos. Não é com a pessoa, é com a expectativa que eu tinha. Então já é uma injustiça a partir daí. Agora há outros motivos ainda menores que levam as pessoas a odiar. Por exemplo, eu não gosto dele porque não gostei da cor dele. Não gostei do jeito que ele fala. Mais ínfimos ainda. O ódio é um péssimo sentimento para dirigir os nossos relacionamentos, porque ele causa muitos problemas. Aqui o texto fala que ele provoca o quê? Dissensão. Dissensão é a mesma coisa que divisão, contenda, briga, disputa, afastamento, insulto, ofensa. O ódio produz isso. Você planta ódio, é essas coisas que vão aparecer na sua vida. Se na hora de se relacionar com a pessoa, o combustível da sua relação é o ódio, não se assuste, você vai colher dissensão, contenda, confusão. Falei muito. Vamos parar um pouquinho então. Rápido diagnóstico na sua vida. O que você tem colhido nos seus relacionamentos? Porque pelo que você tem colhido, você vai saber o que você está plantando. De maneira muito sincera, como anda lá as coisas dentro da tua casa? Em que tom acontecem as conversas com seu marido, com a sua esposa? Qual é o vocabulário que você usa com os seus filhos? E lá no teu trabalho? Como é que anda a relação com seus colegas, com o patrão e com subalternos? O ódio provoca divisão, contenda, briga. O ódio faz isso. O melhor exemplo que eu pude encontrar a respeito do que o ódio faz é o exemplo de dois irmãos. O mais velho e o segundo. Filhos de Adão e Eva. O primogênito se chamava Caim. E o irmão dele, um pouco mais novo, se chamava Abel. E Caim tinha inveja de Abel. Porque Abel era bom e ele não. E esse sentimento consumia dia após dia. E ele não resolveu a sua pendência com Abel. Não resolveu. E deixou ela aumentar. Mesmo Deus vindo até ele dizendo: por que você está assim? O teu desejo será contra você. Mas é sua responsabilidade dominar esse desejo ruim. Numa época onde as pessoas falam assim: eu prefiro ser sincero do que ser hipócrita. A gente fica preocupado. Porque Deus disse para Caim justo o contrário: eu quero que você resolva esse problema. Deus não pediu para ele ser hipócrita, pediu para ele resolver. Quando um pastor fala para você tratar bem as pessoas, não estou pedindo para você ser hipócrita, mas é para você resolver o problema. Ok? Caim odiava Abel. Odiava com toda a força da sua alma. E mesmo Deus tendo falado com ele, ele não se arrependeu, não mudou. Aconteceu que um dia os dois estavam no campo, ele pegou um pedaço de tronco, de pau, e atacou o seu irmão. E matou o seu irmão. Um irmão matou o outro, como fruto do ódio. Eu sei, meus irmãos, que nenhum de vocês quer colher isso aqui. Mas eu preciso ser sincero com vocês. Todos nós temos o potencial para. Todos nós temos o potencial para isso. Caim não resolveu a sua pendência, matou o seu irmão. Agora, há um outro sentimento no texto também muito importante, que é o sentimento do, vamos lá? O amor.
O amor cobre todos os pecados. Amor tem a ver com apreço. Amor é um sentimento bom que induz a se aproximar. O amor ajuda a gente a chegar nas pessoas para proteger e abençoar as pessoas. Enquanto o ódio despreza, o amor valoriza. Por isso eu digo que o amor é apreço, é dar um preço que não tem. É valorizar o próximo mais até do que ele vale, porque eu estou lhe atribuindo esse valor. Já o amor, o que ele causa é muito diferente do que causa o ódio, causa contenda. Mas o amor, ele cobre o quê? Está escrito lá em cima, vocês? Cobre todos os pecados. O amor consegue superar o abismo. O amor relega as falhas. O amor dignifica o próximo. Se eu sou conduzido pelo amor, não há pecado que possa me vencer. Lembra do que está escrito lá na Bíblia? Quem, pois, nos separará do amor de Cristo? E qual é a resposta? Nada. Nada, porque o amor é mais poderoso do que qualquer outra coisa. É a arma mais poderosa do mundo, porque só ela consegue transformar o inimigo no amigo. E vocês precisam aprender a ser conduzidos pelo amor, só pelo amor, não pelo ódio. Não pelo ódio. Vamos comigo, um exemplo. Melhor exemplo que eu poderia arranjar sobre isso é a história de José do Egito. Deixa eu ver se tem alguém. Quem conhece, levanta a mão só para ver quem não conhece. Olha, tem gente que não conhece. Essa é a história que sempre vale a pena ser contada. José era o filho querido de um pai que tinha 4 esposas e mais outros 11 filhos. José era o queridinho. Era o paparicado, o mimado. Vocês podem imaginar que os outros 10 tinham muito ciúme dele. Eles tinham tanto ciúme, que toda conversa que eles intentavam fazer terminava em briga. Eles não conseguiam conversar cordialmente, amigavelmente. Era uma confusão tremenda naquela casa. Os irmãos mais velhos com ódio desse meio caçula aqui, José. José ganhou do seu pai um presente que nenhum irmão ganhou, um presente caro, bonito. E os irmãos ficaram com mais inveja dele. José recebeu da parte de Deus um sonho lindo, de que ele era o importante e os irmãos se prostravam diante dele. E os irmãos ficaram com mais raiva ainda. Passado alguns dias ele teve outro sonho, e agora 11 estrelas, uma para cada irmão, o sol e a lua para representar o pai e a mãe, também se curvavam diante dele. E eles ficaram ainda com mais raiva desse sonhador, desse irmão. E eles tinham tanta raiva que eles chegavam a planejar matá-lo, quando o pai não estivesse vendo. Rasgar as roupas, sujar de sangue e devolver e falar: me encontramos. Isso aqui no meio do mato, acho que um leão pegou ele. Pela graça de Deus não fizeram isso. Não tudo. Rasgar a roupa, sujar de sangue e devolver para o pai, eles fizeram. Matar o menino não mataram não, mas venderam ele como escravo. E ele foi levado para um povo que ele não conhecia, distante de sua família, distante do amor do seu pai, da proteção dos seus familiares, para viver por conta, novinho, como escravo, sem liberdade. Amargou anos trabalhando duro. E desceu ainda mais, porque foi parar até na prisão. Lá foi esquecido por muitos anos. Passado um tempo, vocês sabem o que aconteceu? José se tornou um homem muito importante na terra onde ele vivia. E veio uma fome muito grande sobre aquela terra. José foi usado por Deus para juntar alimento e salvar todas as nações ao redor. E aconteceu que numa manhã, os seus irmãos apareceram na frente dele, querendo comprar comida. E não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. Ele não se deu a conhecer. Ele fez alguns testes com os irmãos dele. Até o momento que ele entendeu o seguinte: eles tentaram fazer o mal comigo, mas Deus transformou o mal em bem, e eu estou aqui hoje para salvar a minha família.
E ele, ao invés de ser conduzido pelo ódio, se deixou conduzir pelo amor. Uma das cenas mais bonitas da Bíblia é o capítulo 45 e o capítulo 50 de Gênesis, se você quiser dar uma olhada. Ele abraça o irmão caçula e beija. Depois os outros estão tudo assim assustados. E agora ele vai dar conta da gente, né? Ele é poderoso. Ele chama os irmãos e fala: vem cá, eu quero abraçar vocês também. Ele abraça os irmãos todos e beija todos. Quando os irmãos ficaram com medo, quando o pai morreu: por favor, trata a gente bem. Ele falou bem assim: eu não estou no lugar de Deus. Deus quer que eu ajude vocês, eu vou ajudar. Eu vou ser conduzido pelo amor. Ele superou o abismo da indiferença, da violência, da injustiça e conseguiu salvar a sua família. Portanto, meus irmãos, eu tenho um desafio para você muito sério. Você precisa decidir em que você vai se especializar. Cadê os engenheiros de plantão? Tem engenheiro por aí? Tem algum? Não? Pois hoje eu vou convidar todo mundo para ser engenheiro. Mas especialista. Agora precisamos decidir. Você vai construir muro ou vai construir ponte? Aí já tem a foto do muro. Olha que lindo. Eu lhe pergunto, o que tem do outro lado? Não dá para saber, não é? Mas você também pode se especializar em construir ponte. Qual que você acha mais bonito? É? Mais uma vez. Qual que é mais bonito? A ponte. Eu ficaria pescando nessa ponte aí uma semana se me deixasse. Agora nesse muro aqui não tem muito o que fazer não, né? Ficar olhando para ele. Todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade com alguém, e você tem uma decepção, você briga, você sofre, você é machucado, você precisa decidir o que você vai construir. É um muro ou é uma ponte? Porque a vida traz sim circunstâncias. Somos pecadores, nós falhamos com as pessoas falham conosco. E quando a falha acontece, está feita a separação. E agora eu me decido, eu aumento essa separação construindo um muro, ou eu venço essa separação construindo uma ponte com amor, para ligar de novo. Quem escolhe construir muros, dá para imaginar como essa pessoa vai terminar? Eu tive um problema com a Fabiana, eu vou construir um muro. Amanhã eu tenho um problema com a Cícera, construir outro muro. Como é que eu vou terminar? Como? Sozinha no meio do muro. No meu mundinho fechado. Mas se eu construo pontes, aonde eu consigo ir? Você precisa decidir se você vai construir muro ou ponte. Antes de ir para o finalmente, eu preciso falar algo muito importante. Quando a gente fala de ódio, de ira, dificilmente a gente atribui isso a Deus. Mas eu queria mostrar para vocês alguns textos que mostram que Deus também se ira. E possivelmente Ele tem problema conosco. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 a 3, está escrito assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Continuando. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura palavras ímpias. O texto está falando daquele tipo de gente que a gente nem gosta de ficar junto, né? Gente que é venenosa, gente que é ruim, gente perigosa, gente com a mão manchada de sangue, cheio de culpa, gente que mente. É verdade, Deus tem que ter muita raiva desse povo. Esse povo não merece nada não. Não é? Alguns pensam assim. Mas também há um outro grupo de pessoas, né? Apocalipse 3, 15 e 16. E já não é mais não crente, agora eu estou falando dos crentes, com uma condição especial, eles são mornos. Vamos ler? Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3.
Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pastor, estava gostoso, agora ficou amargo. Alguns têm culpa diante de Deus. Outros, a culpa é serem mornos, não terem compromisso com Deus. E Deus diz, não está dando para aguentar não. E alguns estão pensando, desce, eu estou livre. Eu escapei por pouco. Eu sou comprometido, eu venho na igreja, eu sirvo no ministério, eu oro, eu leio a Bíblia. Eu sou muito comprometido. Eu tenho mais um versículo de presente para você. Vamos lá. Malaquias 1:10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. E leia comigo. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Porque Deus também não dá trela para religioso. Não dá trela para religioso. Resumindo, meus irmãos, em algum desses casos você vai se enquadrar. Todos nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa mornidão, ou por causa da nossa hipocrisia, deveríamos beber um cálice que Deus guarda, que é cheio da sua ira. Nós merecemos isso, por causa das nossas falhas, porque ao invés de amar a Deus e fazer a vontade de Deus, a gente escolhe fazer a nossa vontade. Porque a gente inventa um monte de desculpas, e não se dedica a Deus, não se consagra a Deus como deveríamos. Nós, seres humanos, crentes ou não, merecemos a ira de Deus com toda a certeza. Mas Deus não se deixou conduzir apenas por sua ira. Ele não fez um muro. Ele resolveu construir uma ponte. Em 2 Coríntios 5, 14, 15 e 17... a gente vê o amor de Deus. Agora eu quero que você, por favor, abra o seu coração para ver essa mensagem. Pois o amor de Cristo nos constrange. Estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Deixa eu voltar aqui. Esse cálice de ira que Deus tinha para dar para mim e para você, precisa ser bebido até o final. Deus não prepara um cálice para jogar fora. Tem que beber. Eu e você tínhamos que beber. É uma péssima notícia, porque ninguém quer cair nas mãos de um Deus bravo, irado, poderoso. Agora a boa notícia nisso tudo é que alguém apareceu e pegou a taça da mão de Deus e disse, eu bebo. E ao fazer isso recebeu no seu corpo o castigo que estava reservado para eu pecador e você pecador. O ódio, a ira, ele recebeu no seu corpo. E foi até a cruz, e morreu, e se entregou, morreu por todos. Para que a gente pudesse receber o perdão dos pecados, e uma nova vida. Não viver mais para a gente, mas viver por aquele que comprou a gente com um preço precioso, o seu sangue justo e santo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém crê em Jesus e ama Jesus, é uma nova pessoa. Um milagre se faz. E ela vive para Deus. Eu estou falando essas coisas e talvez estão cansados de ouvir. Então, por conta disso, eu resolvi mostrar. E eu trouxe para cá o testemunho de duas pessoas. Que eu quero que vocês conheçam. Pode apagar sim, por favor. A Marilene escreveu o que eu vou ler agora, tá bom? Marilene. A paz do Senhor, igreja. Gostaria de estar aqui pessoalmente compartilhando com os irmãos sobre o poder transformador do nosso Deus.
Mas hoje estarei acompanhando meu esposo que pregará na igreja O Alvo, em Montemor. Eu era uma adolescente triste, rebelde, ciumenta e odiava as pessoas com muita facilidade. Fui adotada pela família Ribeiro aos 3 anos de idade. E esse foi o presente mais especial que Deus me deu. Fazer parte dessa família é uma honra. Eu achava que pelo fato de ser adotada, não era amada pelos meus irmãos e por minha mãe, Dona Teresa. Mas eles só queriam me educar e ensinar coisas boas, porém eu não entendia assim. Em uma fase de muita desobediência para com minha mãe, brigas com meus irmãos, que eram mais que irmãos, eram pais para mim, eu tive uma desavença com minha cunhada, Edinalva. A Marilene está lá, a Edinalva está aqui. Mas não foi uma simples desavença. Eu simplesmente passei a odiá-la. Quando ela ia à casa da minha mãe, eu saía de casa, ou fazia de tudo para provocá-la. E cada dia que passava, meu ódio aumentava. Eu me converti em janeiro de 1993, através de irmãs aqui da Nova Jerusalém, a Joyce Ficker e minha prima Joselita. Ganhei uma Bíblia, fui discipulada e todas as semanas nos reuníamos para orar. Comecei a frequentar a igreja nos cultos, às quartas-feiras, nas reuniões de oração, nos lares, à sexta e na escola dominical. Minha fé aumentava a cada dia, porém quando eu chegava na igreja tinha algo que me incomodava. A Nalva estava lá. Mas quando eu olhava para ela, não havia mais ódio. Deus estava agindo em meu coração. O ministério de louvor cantava músicas de comunhão e eu chorava. Eu sei que foi pago um alto preço. Né? A letra de 2 músicas que me tocavam muito. Espírito Santo de Deus vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. E é claro, eu sei que foi pago um alto preço, que a gente cantou hoje sem combinar nada. Sentia-me muito incomodada, porque como eu poderia cantar aquilo e não viver na prática? Senti que tinha que pedir perdão à Nalva, porque agora eu era nova criatura. Cada sexta-feira a reunião de oração era uma casa diferente. E no dia que a reunião seria na casa do Manuel e da Nalva, eu pensei, quero pedir perdão para ela. Quero quebrar toda a barreira que existe entre nós. Mas como? Não tenho coragem. O Arnaldo já era convertido e me encorajou. Decidida eu fui. Cheguei antes dos outros irmãos. Parei na porta da casa dela. E quando ia bater na porta, nem precisou. Ela abriu, me convidou para entrar. Eu disse, eu vim aqui, em nome de Jesus, para te pedir perdão e dizer que te perdoo por tudo o que aconteceu entre nós. Depois, os irmãos chegaram e a reunião foi uma bênção. A partir daí, nós passamos a ter comunhão, conviver juntas. Toda a barreira foi quebrada. Nunca mais tivemos problema algum. Estamos sempre juntas em família quando saímos para passear. E se a outra não vai, sentimos falta. Hoje, eu e a Nalva temos este testemunho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Experimentei o perdão de Deus e Ele me deu a capacidade de perdoar. Todo o ódio que havia, Deus transformou em amor. Hoje sou livre, Ele reina em mim. Aleluia. Marilene Ramos. Olha a última foto. Nova criatura. Onde está a hipocrisia aqui? Não há hipocrisia, de verdade, aconteceu. Para poder resolver as suas pendências relacionais. Talvez a primeira coisa é resolver a pendência relacional com Deus. Você que é cristão, mas não anda nas boas com Deus, vamos resolver essa pendência. Jesus te ama. E morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Você que não é cristão, está ouvindo isso pela primeira vez. Você está em sérios problemas. Você tem problemas contra Deus. Mas Ele está colocando a arma de lado.
Ele está quebrando o muro da separação e está dizendo: eu quero construir uma ponte, essa ponte se chama Jesus Cristo. Se você crer no nome do meu Filho, entregar a sua vida para Ele, eu farei de você uma nova criatura. E nós vamos ser amigos. Amigos. A continuidade do texto diz: tudo isso provém de Deus. Vocês, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Hoje é dia de você se reconciliar com Deus. Hoje é o dia de você fazer isso, através de Jesus Cristo. Não através das boas obras que você pratica, mas através das obras que Jesus fez por você na cruz. É só através dele. Ele é a única ponte. Hoje é o dia de você se reconciliar com as pessoas com as quais você tem demanda. Porque ele te deu o ministério da reconciliação. Eu não sei com quais pessoas você tem problema. Eu não sei quantos aniversários completou a sua demanda. Mas você pode dar data final para ela. Em nome de Jesus. Por último, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É um apelo. E você tem que levar esse apelo para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que estão lá fora. As pessoas estão longe de Deus e precisam ser reconciliadas com Deus. Quem vai fazer isso? Acho que ninguém. Quem é que vai fazer isso? Quem que vai pregar essa mensagem? Não existe alegria maior do que você ver um pecador se reconciliando com Deus através de Jesus Cristo. Não existe alegria maior. Mas precisa haver um convite, precisa haver uma apresentação. Alguém precisa ir lá falar. E essa pessoa é todo aquele que já conhece Jesus. Todos vocês são missionários, se vocês creem no nome dele. Se você tem um problema relacional com Deus, você sente que Deus te odeia, porque você tem culpa. Você não consegue se livrar da sua culpa. Você se sente sujo diante de Deus. Você acha que Deus tem todos os motivos para mandar você para o inferno e não abençoar a sua vida. Eu quero te convidar a aceitar o que Jesus fez por você. E se você lavar o seu coração no sangue de Jesus, a culpa vai embora. Ou então você que, apesar de ser cristão, ora pelo perdão de Deus, mas não consegue perdoar as pessoas. Coloca um limite nesse pecado. E para todos os outros, a missão da igreja é reconciliar pessoas com Deus e levá-las à maturidade cristã. Reconciliar. Pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar de Jesus e do que Ele fez.